Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de julho, sexta-feira, final de semana já vai começar, né? E vamos para a nossa aula número 25 já. Quem diria, hein? Que nós já teríamos tantas aulas assim. Eu espero que todos vocês estejam bem quietinhos dentro de casa, certo? Pessoal, nós vamos continuar com o nosso assunto lá no livro de gramática, lá na página 68. Nós estamos falando de classes gramaticais. E a classe gramatical que aparece aqui na unidade 3 é o substantivo. Como nós vimos na aula passada, o substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Tudo que está à nossa volta, quando você vai colocar o nome, quando você põe o nome, pincel, óculos, livro, essas palavras são substantivos. Também o substantivo dá nome às pessoas, tanto o substantivo simples, né, quanto o substantivo próprio. Então, se eu falo assim, menino, é um substantivo. Se eu dou um nome a esse menino, eu falo Carlos, essa palavra Carlos também é um substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome às coisas, às pessoas, aos rios, aos mares, estados, países. Dá nome a tudo, tá? Lá na página 68, nós temos o exercício número 4. O exercício número 4 está retomando o poema lá na página 67 que nós já lemos, o poeminha de Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá, ó. Releia a primeira estrofe do poema Família, na qual lemos algumas expressões nominais. Expressões nominais, nomes, substantivos. Então você tem, ó. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata. O papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas. As galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. Então aí ele tem uma descrição de como é a vida lá no sítio, na fazenda, na casa, né? As pessoas que participam, os animais e as características dessas pessoas e desses animais, tá? Aí vem o exercício 4. Então você coloca lá no seu caderno, dia 3/7, coloca lá, livro de gramática, página 68, exercício 4, letrinha A. Então vamos ver o que está pedindo. Transcreva do poema as palavras ou grupo de palavras que acompanham e modificam cada um dos seguintes substantivos. Então essas palavras que estão aqui são substantivos. Meninos, meninas, cozinheira, copeira, papagaio, galinhas. O exercício pede para você copiar do poema quais são as palavrinhas que estão perto da palavra meninos, acompanhando e modificando. Então veja lá, 3 meninos. Que palavrinha está perto da palavra meninos que está aqui especificando, né? Esse numeral 3, ele tem o objetivo de mostrar quanto, a quantidade, né? Quantos meninos são? 3 meninos. Na letrinha B. E as meninas? Quantas meninas são? 2. Tá? Na letrinha C. O que está falando da cozinheira? O que está sendo especificado? O que se fala da cozinheira? Primeiro ele está falando que ela é a cozinheira e depois fala que ela é preta, tá? Então esse A especifica, mostra que é determinada cozinheira. Não é uma cozinheira qualquer, é a cozinheira que trabalha na casa. Então, a cozinheira preta. A palavrinha A que vem antes aqui de cozinheira e a palavrinha preta que vem aqui depois, essas duas palavrinhas estão acompanhando e especificando. O que é especificar? Especificar quer dizer mostrar o jeito, né? A característica, certinho? E copeira? O que a gente tem na palavra copeira? Da palavra copeira, a gente também tem a palavrinha A que especifica que é aquela copeira. É uma copeira específica. E depois nós temos também uma outra característica dela, que ela é o quê? Mulata, né? Então aqui para cozinheira eu tenho A e preta, e para copeira eu tenho A e mulata, certo? Depois, na letrinha E, eu tenho o substantivo papagaio.
Agora você volta lá no poema e procura o que é que está especificando a palavra papagaio. Só o O. Só o artigo definido o está acompanhando o substantivo papagaio. E esse substantivo diz, esse artigo, aliás, diz muita coisa, porque eu estou especificando que é aquele papagaio, não é um papagaio qualquer que estava lá no céu, tá? E galinhas, o que é falado das galinhas? As galinhas são o quê? As, né? Então, as galinhas gordas. Primeiro eu tenho um as e depois eu tenho um gordas. Pessoal, esse exercício ele é muito importante, principalmente porque ele vai falar de concordância, olha. Então, como eu estou falando de 3, eu tenho que falar meninos, porque está no plural, tá? Como eu estou falando aqui de meninas, eu falo 2. Então, eu tenho aqui o numeral que acompanha o feminino e acompanha o plural, tá? Cozinheira está no singular e é um feminino, está no feminino. Então, o que tem que acompanhar a palavra cozinheira? O a e preto. Então, plural com plural, singular com singular, feminino com feminino, masculino com masculino. Isso é regra de concordância, isso é muito importante. Às vezes o aluno, ou qualquer pessoa, tá? Na hora de escrever um texto, na hora de falar, acaba esquecendo da concordância, né? Então acaba falando assim, as meninas foi embora, as meninas foi embora. Então você tem aí um erro de concordância. Se você tem o as, você tem que continuar no plural. As meninas foram embora, tá? Continuando aqui vendo, ó. Qual é a palavrinha que estava perto do substantivo copeira? O a. O a é um artigo, então ele acompanha. Copeira está no feminino singular? O a também. E como que ela é como que é a copeira? Ela é mulata, então ó, singular e feminino. Bom, papagaio. Eu estou especificando qual é o papagaio, é o papagaio. É diferente falar o papagaio e um papagaio. Um papagaio é qualquer papagaio que você viu por aí, tá? Galinhas, olha aqui, galinhas está no plural e no feminino. Então você tem que ter um artigo aqui acompanhando no plural e no feminino. E o adjetivo aqui também, o jeito que elas são também, tá? Então esse exercício merece que você pegue uma caneta bem colorida e coloque assim nele, ó. Importante. Isso aqui é regra de concordância, concordância nominal. Tem muita gente que erra, tá? Então, se você já vai se acostumando com a concordância correta das palavras, já é meio caminho andado, tá bom? Lá na página 68, nós vamos ver agora a classificação do substantivo. Então, veja lá. Na página 68 você tem o substantivo comum e substantivo próprio. Passa o marca-texto aí. Substantivo comum e substantivo próprio. Depois você tem na página 69 substantivo concreto e substantivo abstrato. Passa o marca-texto aí também, tá? E depois na página 70 substantivo coletivo. Põe aí o marca-texto também. Então o que você tem aqui, ó? As classificações do substantivo. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 classificações de substantivo. Vamos ver uma por uma. Ó, página 68. Substantivo comum e substantivo próprio. 1. Substantivo comum nomeia de modo genérico qualquer objeto, sentimento ou ser de uma espécie sem particularizar, sem falar, olha, é desse daqui. Então, quando eu falo assim, sino, papagaio, palito, criança, país, onça ou escola, eu estou falando de qualquer sino, de qualquer papagaio, de qualquer palito, de qualquer criança, de qualquer país, de qualquer onça, de qualquer escola. Mas eu vou ter o substantivo próprio também, aquele que nomeia um determinado ser de uma espécie, destacando-o como único entre os outros do grupo. Uma certa pessoa, uma determinada rua, um país específico, e aí ele é escrito com letra maiúscula. Então, se eu quero falar de uma determinada pessoa ou
determinada pessoa, no caso, né, eu vou falar Noel, eu vou falar Roberto. Se eu quero falar, por exemplo, de uma cidade específica, eu posso falar Manaus. Se eu estiver me referindo a determinado país, eu vou falar Brasil. E se eu estiver me referindo a, por exemplo, um determinado time, eu vou falar Flamengo. Então, observe, o substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula, tá? Depois, na página 69, nós temos mais duas classificações, o substantivo concreto e o substantivo abstrato. No substantivo concreto está escrito assim, ó. Substantivo concreto, nomeia os seres animados ou inanimados que são reais ou criados pela imaginação, ou seja, pessoas, lugares, instituições, um gênero, uma espécie ou um dos seus representantes. Então, para ser substantivo abstrato, para ser substantivo concreto, ele precisa existir de verdade ou existir na nossa imaginação. Então veja lá que exemplos o livro traz. Gente, dente, bilhete, bola, gato, estrela, duende. Então vem aí, olha, duende entra naquela parte ali, olha. É um substantivo, é um ser criado pela imaginação. Ah, mas eu já vi um duende, ou eu não acredito em duende. Não é isso de acreditar, ou ver ou não. Ele existe na imaginação, então ele é substantivo concreto, tá? Gelo, lápis, fada, mesma coisa, mesma característica lá do duende. Ah, mas eu não acredito, fada não existe, isso é coisa da imaginação. Isso, ele existe na imaginação. Olha a definição do que é substantivo concreto. De novo. Substantivo concreto nomeia os seres animados ou inanimados que são reais ou criados pela imaginação. Animados ou animados quer dizer o quê? Animados que têm vida, inanimados que não têm vida. Então, por exemplo, o lápis é um ser inanimado, ele não tem vida, tá? Mas ele está aqui, ele existe, ele é um substantivo concreto. Vamos continuar. Pedra, régua, peixe, chuva, nevoeiro, dinheiro, tribunal, círculo, algarismo, símbolo, Maria, Brasil e terra. Todas essas palavras são substantivos concretos. Tá, segundo, substantivo abstrato. Agora você vai ver aí. Qualidade, nomeia qualidade, ação, sentimento, estado, modo de ser. Denota propriedades abstraídas dos seres concretos ou de suas ações. Estas noções não se explicam pela oposição animado versus inanimado, ou real versus imaginário. Então, por exemplo, aspereza é a qualidade de algo que é áspero. Áspero é um adjetivo, mas a palavra aspereza é um substantivo abstrato. Justiça, propriedade de alguém que é justo. Justo é um adjetivo, mas a palavra que vem da palavra justo, que é justiça, é um substantivo abstrato, tá? Um substantivo abstrato não existe por si só, ou seja, ele não tem existência própria. Você não vai ver, por exemplo, uma aspereza subindo uma escada, tá? Ou uma justiça pegando um elevador. Não. Mas resulta da sua relação de sentido com outro substantivo. Alguém precisa sentir o amor para o amor existir. Já a pessoa, o substantivo concreto, existe por si só, é independente. Então, saci é concreto. Felicidade é abstrato. Por quê? Porque alguém tem que sentir a felicidade. Por isso que ele é abstrato, ele não tem existência própria. Exemplos de substantivos abstratos. Vamos ver, tem uma lista aí, presta atenção. Verdade, limpeza, largura, altura, saúde, caridade, pureza, afeição, amor, ódio, paixão, felicidade, tristeza, coragem, honestidade, fidelidade, perfeccionismo, né? A característica de quem gosta de tudo perfeito é ser perfeccionista, né? Ou perfeccionismo. Inteligência, trabalho, doação, agradecimento, encontro, caça, viagem, vitória, vida, solidão, morte, calor, frio e medo. Todas essas palavras são substantivos abstratos. Elas não têm existência própria, elas dependem de alguém para existir, certo? Então, essas são as duas primeiras classificações. Ou o substantivo é concreto, ou ele é abstrato. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Então vamos lá para o nosso exercício 5.
Indique para cada frase substantivos abstratos correspondentes aos verbos destacados. Então você tem ali um verbo que está em negrito e eu quero saber qual é o substantivo abstrato referente a esse verbo. Esse exercício é fácil. Vamos lá então. Então, vamos, página 69, né? Você tem lá o exercício 5 e a letrinha A. Então, vamos lá. De novo, o que é para fazer? Para você escrever qual é o substantivo abstrato que se refere ao verbo que está em negrito. Então, vamos ver. Eu viajei para trabalhar. Eu viajei por causa de um trabalho. Então, trabalho é substantivo abstrato, tá? É uma ação, a ação de trabalhar. Trabalhar é verbo e o trabalho é substantivo. B. O grupo reuniu-se para festejar. O grupo reuniu-se para uma festa. Então, festa é o substantivo relacionado ao verbo festejar. C. Nós vamos aproveitar para comemorar. Nós vamos aproveitar para fazer uma comemoração. Então, quem comemora é porque faz uma comemoração. Comemorar é verbo e comemoração é substantivo. D. Quero agradecer pela sua gentileza com minha mãe. Aceite meu agradecimento. Então, quem agradece é porque faz um agradecimento, tá? Então, agradecer é verbo, agradecimento é um substantivo. E. Marquei de encontrar a Bia na saída da escola. Marquei um encontro. Então, encontrar é verbo, encontro é substantivo abstrato. Então, todas essas palavras aqui, elas estão vindo, elas são derivadas de um verbo, né? Essa daqui é ação, né? Exercício 6. Dê o substantivo abstrato correspondente às qualidades destacadas. Então, eu tenho assim, uma paisagem bela, 6A. Eu tenho o quê? A beleza da paisagem. Então, qual é o substantivo abstrato referente a bela? Beleza. Tarefa difícil. Qual é o substantivo abstrato referente a difícil? Uma coisa difícil porque ela tem o quê? Dificuldade. Certo? Uma criança feliz. Se a criança está feliz, é porque ela tem felicidade. O muro é alto. Se o muro é alto, é porque ele tem uma altura de 2 metros, vamos imaginar assim. Então, altura é um substantivo abstrato. Professor inteligente, ou seja, a inteligência do professor. Solução simples. Uma solução simples é porque ela tem o quê? Simplicidade. E uma senhora gentil é porque ela tem o quê? Gentileza. Agora você pega aí uma caneta colorida e você vai escrever que todas essas palavrinhas aqui, ó, são substantivos abstratos. Por quê? Porque não tem existência própria, porque depende de alguém para existir, tá? Ela está mostrando aí a qualidade de alguém ou de alguma coisa. Certinho? Exercício 7. Vamos lá ver o que está pedindo o exercício 7. Agora é a sua vez. Indique se as palavras destacadas nas frases são substantivos concretos ou abstratos.
Está proibida a caça às baleias. Caça é a ação de caçar. Se é a ação de caçar, na letrinha A, é um substantivo abstrato. Letrinha B. Fomos a um restaurante que servia caça, perdiz, javali, etc. Essa palavrinha caça é o objeto da caça, é o animal. Então o cara foi lá, caçou um perdiz, caçou um javali e cozinhou e ofereceu. Então aquele restaurante oferece caça, oferece carne, né? A carne que vem daquele animal. Aqui é um substantivo concreto. Na letrinha C, eu tenho assim, ó. Não posso me atrasar, vou a um encontro de estudantes de medicina. Essa palavra encontro vem do verbo encontrar. Aqui eu tenho um substantivo abstrato. E na letrinha D, é lindo o encontro das águas. Aqui também, olha. Aqui é a ação de encontrar. Aqui eu tenho um substantivo concreto. Certinho? Pessoal, então eu vou parando por aqui. Depois eu deixo para vocês a tarefa de casa. Beijo!